E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje tá aqui em 6 partes e, como sempre, com muita coisa pra gente comentar. A começar pelas questões internacionais que estão refletindo no Brasil, e temos que voltar a falar do Tenório. Por quê? Ele andou falando mais absurdos nas suas redes sociais? Não. O Leonardo Coutinho, nas últimas horas, que é um cara que acompanha essas questões internacionais, ele escreveu uma thread muito interessante, onde ele comenta sobre o passado do Tenório. O que o Tenório vinha fazendo em termos políticos, algumas portas que ele vinha abrindo para quem e perante a quem. Eu quero comentar sobre isso. Quero trazer algumas coisinhas, mais algumas confusões que tiveram ontem. E depois, vamos falar da turma do PT, da turma do Dilma. Sabe aquela apresentação que teve aquela dancinha sensualizante, que foi o maior escândalo nos últimos dias? A turma do Estadão foi atrás, e quando vocês verem o valor empregado, minha Nossa Senhora, só não é mais escandaloso que a última parceria do PT com a Venezuela para combater fake news. Teve também um caso aí de um calote que parece que o PT tá dando num produtor que até hoje não quer pagar. Quero comentar sobre isso para depois entrarmos no âmbito de economia. Quero também falar sobre as últimas do Luiz Marinho, nosso ministro do Trabalho, que ele anda aprontando. Depois falar da senhorita Marina Silva, do Dilma, ainda o que vão fazer nesse âmbito de meio ambiente, agenda verde, etc, tudo mais. Para depois, espero que dê tempo, de entrarmos no âmbito esquerda e direita, alguns aspectos eleitorais, mas sem falar especificamente de eleição de lugar nenhum. Falando como um todo, um embate mais ideológico. Se der tempo, no final, tem mais notícias diversas sobre o Brasil, mas vamos, que é para tempo de comentar sobre tudo. E vejam só, antes de falar sobre o Tenório, trazer só algumas coisinhas que rolaram no dia de ontem. Você vê que o PT vem sofrendo um grande desgaste perante a opinião pública, porque não consegue condenar o que deveria ser condenado por todos, que é a atuação do Grupo H. Eles sequer pronunciam, e quando pronunciam é daquele jeito, sempre passando um pano. E aí o Paulo Pimenta, que é o ministro da SECOM, é o cara que tá aí, né, o tempo todo em contato com a turma da Rede Globo, pediu o microfone, a Globo entregou, e aí ele foi lá para tentar, inclusive, esclarecer aquela história da carta de 2021, que os parlamentares do PT assinaram. Aí veja isso, ó. Em 2021, nota de deputados e entidades foi contra a classificação do Grupo H como um grupo que toca o terror. Entre os parlamentares estava Paulo Pimenta, atual ministro da Secretaria de Comunicação Social. Ele afirma que rememorar o documento neste momento e tentar vinculá-lo a outra situação é desonestidade intelectual. Mas como assim? Quando é que o Grupo H não estava criando confusão? Quando é que não estavam tocando terror por aí? Mas estava lá, com todo o apoio da Rede Globo. E aí também utilizou no microfone para levantar suas narrativas, né? Porque a explicação muito fajuta de por que não classifica o grupo do que ele realmente é. Aí tá ali, ó. Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, diz que compete ao Conselho de Segurança da ONU definir o conceito de organização, né, perigosa. O Brasil, historicamente, sempre respeitou e acompanhou a posição do Conselho. Só que a hipocrisia dessa gente é tão grande que fede. E eu acho que eles esquecem que a internet tá por aí e que numa simples busca você consegue demonstrar quanto essas pessoas são baixas. Você vai no Twitter do Paulo Pimenta, você coloca lá na busca Pimenta13BR, que é a arroba dele, e coloca a palavra Insta. Gente, aqui na rápida busca, eu apaguei as imagens só para caber vários tweets em um pedaço só. Eu contei para mais de 25 tweets onde ele se refere aos bolsonaristas como uma turminha que toca o terror. Aqui ele não está esperando o Conselho da ONU. Aqui ele não precisou da ONU para poder classificar bolsonaristas da pior coisa que existe sobre a Terra. Essa é a turma do PT. Essa é a turma do PT. Cadeia! A turma que toca o terror? É revoltante ver bolsonaristas trancando a estrada, impedindo o pai de levar um filho, entendimento. Mas toda ladainha. A turma de esquerda fez estrada o tempo inteiro e ele nunca classificou dessa forma. O Grupo H que tá fazendo o que fez há quantos e quantos anos, décadas, ele não tá chamando. Essa é a esquerda. Eles não têm nenhum apreço pela vida, por nada, pela verdade. O que importa é, vai ter ganho político, sim ou não? É isso que importa.
Aí, em termos também de ganhos políticos, a turma da MST vem tendo um tratamento muito diferenciado desde janeiro, acabou o governo Bolsonaro, né? Agora seus amigos estão no poder, e aí eles publicaram a nota a favor do Grupo H e agora retiraram. Retiraram porque repercutiu muito mal. Talvez a turma do PT pediu, né? Pelo amor de Deus, MST. A gente já tá apanhando muito. Não cria mais confusão pro nosso lado. Aí dali, ó. O MST havia divulgado em sua página uma nota para exaltar a brava resistência, né? E essa nota foi após os ataques. A nota do movimento provocou indignação em diferentes setores da sociedade. Nesta quarta, no entanto, o texto foi retirado do site. Isso era o mínimo que deveria ter sido feito. Aí eu quero mostrar aqui uma coisinha rápida. Eu não coloquei aqui em vídeo porque, sinceramente, me deu preguiça. Mas depois que eu terminar de falar do Tenório, eu falo que é. Mas a gente vai falar um pouquinho do Dória. Do Dória, do que aconteceu em 2020. Quero relembrar algumas coisas. E para começar a falar deles, vejam só como são as coisas. Sérgio Sá Leitão, era o cara da cultura do Dória, e hoje tá no lead cultura, o lead do Dória. Aquele mesmo Dória que semana passada apareceu aí em entrevista no Brasil 247, apareceu pedindo desculpas para o Lula, apareceu falando que o Lula é o único cara que pode unir a nação brasileira. Aí o amigo do Dória tá lá no lead, né? Deve ser funcionário do Dória também. Votem em Lula no segundo turno para derrotar o câncer chamado Bolsonaro, que se mostrou ainda pior do que o PT havia sido se revelado anteriormente. Nunca mais farei isso. Se o segundo turno da próxima eleição for entre PT e Satã, votarei nulo. Não há diferença. Oh, meu Deus do céu. Quero saber como é que ele vai, né, se explicar pro seu chefe. Porque o Dória, olha como tá o Dória. Revista de Dória destaca Lula e ministros em meio a tentativas de reaproximação. O presidente proibiu integrante do seu governo de participar de eventos da entidade de ex-governador, que é os eventos do LIDE. Aí tá ali, né? Em nota, o Grupo Dória afirma que a revista Fora em Negócios retrata temas do Brasil no plano econômico e político e, dessa forma, não há o que estranhar quando em suas páginas estiverem reproduzidos atos ou personagens do atual governo. As revistas do Grupo Dória são apartidárias e multissetoriais. Bom, com certeza, 100% apartidária. E aí, antes de passar, não sei se vocês vão lembrar, quando começou toda aquela confusão em 2020, o fecha tudo, lá do meio em diante do ano, na verdade eu acho que foi antes do meio do ano, teve um cara que foi preso no Brasil, chamado Marcos Zeng. Tinha ferramentas e máscaras e várias coisas. Não sei se vocês vão lembrar desse caso. Foi amplamente comentado na época. E quando isso aconteceu, nós fomos atrás para saber um pouco quem era o Marcos Zeng. E aí se viu que ele era um cara que estava ali, né, nas associações de comércio entre o País Vermelho e o Brasil, fazendo pontes entre empresas do lado de lá, inclusive empresas de câmeras de segurança, a da rua na época, a gente falou de Mojimirim, falou de várias cidades. Ele se encontrou, ele tem foto ao lado de grandes políticos, como o nosso vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. É um cara que tinha um bom trânsito na política. E tudo isso só ganhou notoriedade depois que ele foi preso. Depois que o Marcos Zeng foi preso. E aí, nas últimas horas, ontem mais especificamente, anteontem, emergiu o caso do Tenório, né? O site Tenório, todo aquele caos, toda aquela confusão. Ele acabou demitido. E aí, eu acho que de uma forma muito similar ao caso do Marcos Zeng, algumas pessoas foram atrás. Na verdade, eu acho que nem foi o caso de ir atrás, eu acho que é o caso de já ter informações prévias, que é o caso do Leonardo Coutinho. E aí ele escreveu uma thread. Ainda tem mais uma notícia. Pensei que já era aqui, ó. Aqui começa a thread do Coutinho. Direita domina debate sobre o que está acontecendo, mobiliza seguidores e gera engajamento nas redes sociais. O que a gente acabou de ver, você imagina o porquê a direita, né, lidera, né, domina.
Porque um lado tá com a verdade e o outro tá pisando em ovos, pedindo ajuda pra Rede Globo pra manter as suas narrativas. Mas vamos lá. Deixa isso aí pra lá. Leonardo Coutinho, eu não acho que ele precisou fazer uma pesquisa. Inclusive, ele revela ao longo da nota que ele quase que escreveu uma nota na revista Veja, mas a nota nunca foi ao ar, onde ele conversou com alguns sheiks sobre o Tenório. E as informações são muito interessantes, porque parece muito o caso lá, né, do Marcos Eng. Ele fala assim, ó, Marcos Said Tenório, então o primeiro nome é similar, né, Marcos, não é um extremista religioso, ele é um extremista político. Então, a religiosa radical entrou em sua história como resultado de sua radicalização dentro do PCdoB. Ele se juntou a todo tipo de causa ruim. Aí ele vai listando ali as causas, né? Tanto esses grupos, que a gente tá falando, Coreia do Norte, Venezuela, no chavismo, etc, tudo mais. Tem algumas fotos, as mais polêmicas eu tirei, mas dá pra ver ali, né? Ao lado da foto do Chaves, ao lado da foto do Maduro, né? A foto ali à direita. Na outra aqui, Coreia do Norte. O Leonardo Coutinho continua falando o seguinte. Minha leitura é que o Tenório se aproximou dessa questão religiosa por entender que o regime dos ayatolás incrementaria a sua suposta luta contra o imperialismo e os americanos. Certa vez, perguntei sobre ele para sheiks, tanto xiitas quanto sunitas. Ninguém o leva a sério como um fiel, mas como lobista. Um sucesso! Aí ele coloca umas fotinhas, né? Contou o Padilha, que tá rodando na internet, com a Dilma, a gente comentou ontem. Com Silvio Almeida, esse está desaparecido. O ministro dos Direitos Humanos está desaparecido. Um dos sheiks me disse certa vez, quando preparava uma reportagem jamais publicada para a Veja, creio eu que deve ser ali no máximo até 2017. Eu acho que o Coutinho para de escrever em 2017, 2018 na Veja. Quem nem dava para chamar Tenório, né, de um fiel religioso. Não dá, cara. Ele é um simpatizante que conhece gente importante e abre portas. Mas não é tão simples assim. Não é só abrir umas portas. Tenório abriu portas no Congresso e no Planalto para um pessoal com histórico complicado. Alguns com vínculos comprovados com extremistas religiosos lá do Oriente. Na lista estão condenados por vender substâncias muito complicadas, tipo farinha de trigo, a contrabando de diamantes, também é muito complicado. Em comum, a turma tem também algumas causas. Esta live, de maio de 2021, Tenório juntou o então deputado federal Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta que estava ali na Globo News pedindo ajuda para passar pano para os absurdos da esquerda. Ele juntou Paulo Pimenta com Assad. Primeiro nome eu não sei pronunciar. Que por anos foi o braço direito de Rabbani. Quem é Rabbani? O iraniano procurado pela Interpol, acusado de planejar uma baita confusão contra a MIA em Buenos Aires. Ele colocou ali, né? Inclusive tem 4 imagens, com a linha quem, a da live, e ali embaixo, né, a ficha da Interpol. Massa. Em outra ocasião, Tenório conectou seu ex-chefe Watson Ribeiro e lideranças do PCdoB. Aquele rapaz ali me parece ser o Orlando Silva, né? O nosso glorioso relator do PL das fake news. Enfim, conectou essa galera com Bilal. Nome meio sugestivo, meio complicado, viu? Conectou com Bilal, apontado pelo Departamento do Tesouro como o principal homem, vamos falar assim, do rebolar, né? Que rebola na América Latina. Você consegue ler qual grupo, né? Eu acho que é tão complicado, talvez mais complicado do que o grupo o grupo H. Também com H. No canto direito está o libanês Khalil Karam, que Tenório carregava a tiracolo. Karam, já preso e condenado por vender o que não devia, também esteve envolvido em contrabando de diamantes.
Segundo as autoridades italianas, o que ele vendia, né, alimentava a máfia e o extremismo de alguns grupos, de algumas causas. Esse Tenório tá demais, viu? Esse Tenório. E por fim... Oh, rapaz, ficou repetido. E por fim, o Coutinho fala o seguinte: Marcos Tenório não deve ser visto como um radical religioso. Ele é um radical político que foi exposto. Mas até então ele voava fora do radar, construía pontes entre extremistas e políticos. Em muitos casos, foi uma espécie de embaixador informal da turminha do mal. Agora, pensa, reflete. É o que eu falei do caso do Marco Zeng, ali quando estava no período do fecha tudo, do fica em casa. Imagine quantas pessoas diariamente estão rodando nos corredores do Congresso, nos corredores da Câmara, os famosos lobistas, né, que faz pontes, conexões, levam interesses. Eu acho que no final do dia o que fica claro é que o nosso país segue sendo influenciado, né, segue sendo interesse de pessoas que eu acho que não estão preocupadas realmente com desenvolvimento nacional, e sim como elas podem tirar proveito da nação, de leis, de políticos, de conexões para outras causas que não as causas nacionais. Este é o Brasil. Isso daqui é o típico de informação, né, que bom, o Coutinho não está mais na Veja, escreve na Gazeta do Povo. Não acho que ele leva esse tipo, normalmente ele não leva esse tipo de assunto, faz algumas análises que ele leva. Mas a única certeza é que isso aqui na Globo você não vai ver. Na Globo você não vai. Não vai de jeito nenhum. Ontem até vi uma pessoa comentando no Twitter falando o seguinte: tinha meses que eu não ligava a televisão. Liguei aqui na TV aberta às 9h43, às 9h46 eu desliguei porque não dá para aguentar a cobertura do que vem sendo dito, a passada de pano e a tentativa de mostrar que o que os nossos olhos estão vendo não é real. Tentar tratar os absurdos como, não é assim não. Eles não são tão malvados como eles aparecem. Vejam só como são as coisas. Mas ainda falando do Tenório, o Pedro Burgos, ele, professor do INSPER, né? Não bolsonarista, é um cara centro-esquerda, né? Prudente, sofisticado. Ele comentou que o Tenório escrevia pro Brasil 247. Ele falou, colunista do Brasil 247. Aí vem o chefão do 247, o Leonardo Atush, para falar o seguinte: Pedro Burgos se apresenta como professor de jornalismo e mente descaradamente? Sabe que esta pessoa não tem nenhum vínculo com o Brasil 247 e que nenhum veículo é responsável por opiniões de quem publica artigos esporadicamente e muito menos por seus posts em redes sociais. Aí o Atush tomou uma checada, né? Tá lá embaixo. Said Tenório é articulista do Brasil 247. Atualmente, o autor conta com 19 artigos publicados no site. Embora se tratem de artigos que veiculam a opinião particular do autor, tais publicações passam por curadoria interna, o que revela o viés editorial do veículo de comunicação. E o Pedro Burgos comenta, inclusive, na linha da verificada, né, que o Atush tomou. Ele é bem irônico, fala: eu queria pedir desculpas ao diretor do Brasil 247 por chamar o Tenório de colunista do site. Não é porque ele escreveu 19 artigos no lugar que ele era colunista. Colaborador frequente seria mais preciso para descrever o cara que faz piada com absurdos. No primeiro artigo publicado no Brasil 247, Tenório disparou frases muito complicadas. Ali, né? Em outros, ele repetiu teorias da conspiração. Veículos não concordam necessariamente com a opinião de articulistas. Uma coisa é opinião, outra é reportagem. Mas a curadoria de colaboradores escolher quem publica ou não diz bastante sobre um veículo. Eu sei que não tem ninguém da direita escrevendo no Brasil 247. Isso é uma certeza. Tem ninguém de direita. Não tem espaço para quem de direita, né? Só a direita João Dória, que é chamado para fazer live, inclusive com a Atush.
Filho feio, ninguém quer assumir a paternidade, né? Pai de filho feio, ninguém quer ser. Ninguém quer ser. Mas tudo bem. Aí veja isso daqui. Briga evangélica. Deputado ligado a Malafaia acusa aliado de Edir Macedo de acordo com o PT. Tá falando aqui do Sóstenes Cavalcante e o Marcos Pereira. Sóstenes, inclusive é do PL, afirma ter ouvido Marcos Pereira, bispo licenciado da Universal, que ele precisava acenar para todos os lados na disputa por moções contra o que está acontecendo. Pereira diz que é mentira. Se lembra que a turma apresentou uma moção, etc, o PT gritou, aí depois teve que, não, vamos aqui repudiar todo mundo. Os dois lados estão errados. E aí o Sóstenes Cavalcante está falando que o Marcos Pereira teve um papel central nisso. Mais uma vez, Marcos Pereira do Republicanos mostra todo o seu conservadorismo petista. Sóstenes diz que Pereira confirmou ter feito um acordo com o PT de olho na disputa pela presidência da casa em 2025. Rapaz, se isso aqui for verdade, o Pereira ele nega. Ele falou que o Sóstenes está mentindo. Não fez nenhum acordo. Porque se isso aqui for verdade, você utilizar de uma tragédia que vitimou vidas, para fazer política, em busca de um projeto de poder, para se eleger o próximo presidente da Câmara, nossa, realmente entra com um capítulo à parte na biografia do Marcos Pereira do Republicanos, né? O que vocês acham? Será que o Marcos Pereira tá falando a verdade? Ele falou isso? Será que ele não falou? Será que ele tá mentindo? Será que o Sóstenes está mentindo? Não sei, né? Acho muito engraçado tudo que tá acontecendo. Mas vamos lá. Vamos começar a falar um pouco mais de Brasil. Fundação do PT faz acordo com o instituto ligado ao governo da Venezuela. É estranho, né? Ensinando um contexto que o Lula tá muito preocupado com narrativas. Lembra daquela entrevista que o Lula deu para a CNN no início do ano? Quando ele disse assim que para Bolsonaro não voltar é importante criarmos uma narrativa. Lembra disso? Você não lembra? Tá registrado no Atlas. Só colocar lá, tem um link, você clica, você vai ser redirecionado diretamente. Mas enfim, além disso, quando o Maduro também veio ao Brasil, o Lula falou, pô, tem que contar pra turma, você tem que mostrar a verdadeira narrativa do que tá acontecendo. E aí o PT, que tá com seus aliados lá na Argentina, ajudando o candidato governista, o peronista Massa, a levantar suas narrativas, derrotar o Milei, porque o Milei não pode ganhar de jeito nenhum. O PT parece também estar querendo ajudar a Venezuela, talvez, a receber ajuda, porque fala assim, que a Fundação Perseu Abramo assinou semana passada termo de cooperação com o Instituto Simão Bolívar, braço do Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, para troca de experiências em tema como participação popular e fake news. Você consegue imaginar o que é participação popular na Venezuela? Eu acho que a experiência que a Venezuela tem é como fazer uma peça de propaganda para fingir que existe participação e apoio popular. Eu acho que é isso que a Venezuela sabe ensinar. E fake news. Nossa. Só se for por parte do governo venezuelano. Okamoto também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Ivan Gil, e que um representante da Universidade Internacional das Comunicações, o ICOM, criada pelo governo para combater a desinformação que prejudicaria o país. O governo venezuelano criou uma universidade para combater a desinformação. O Lula, nossa, na AGU do Lula tem uma procuradoria para defender a democracia de fake news. A turma tá... não vou falar nada. Vamos lá. Porque depois... não, tô de boa. Aí falando também do PT, né? O PT enquanto partido, enquanto instituição de respeito ou não, o Estadão nos conta que o PT deu calote em produtora há 13 anos, dívida ultrapassa 20 milhões e credor vive hoje da Uber. O PT deve há 13 anos uma produtora de vídeo que prestou serviços à campanha de Ideli Salvati para o governo de Santa Catarina. Reconhecido pela justiça e pelo próprio PT, o calote tinha um valor inicial de 3 milhões,
R$ 603.807,66. Com juros, correção monetária e honorários, a dívida chega a R$ 20.457.598,76. Isso revela o documento que foi obtido pelo Estadão. A Justiça tem tentado há cerca de um ano notificar o presidente do PT de Santa Catarina e atual diretor-presidente do SEBRAE, o ex-deputado federal Décio Lima, mas ainda não obteve sucesso. É engraçadíssimo, né? A Justiça não consegue achar um dos diretores-presidentes do SEBRAE. A Justiça consegue achar os bolsonaristas, mas os petistas, nossa, meu Deus do céu. Procurou o petista de Santa Catarina, em Brasília, na sede do SEBRAE, ninguém acha. Por último, mandou uma mensagem de WhatsApp. Devido ao não pagamento da dívida, a produtora de vídeo fechou. O dono da empresa hoje trabalha como motorista de aplicativo aos 77 anos para se sustentar. Décio está escapando de ser intimado. Ele não é culpado pela dívida, que é de gestões anteriores. Mas ele pode me ajudar a fazer o bem. Como o presidente do PT estadual, a uma pessoa trabalhadora doente com diabetes, quando for encontrado, vai dizer que não sabia. Mas os advogados que estão em volta dele sabem. Procurado, Décio afirmou que a dívida remonta ao ano de 2010, ou seja, não foi contraída pela atual gestão do partido, né? Mas e aí? E daí que não é da atual? Esse é o PT. Esse é o Partido dos Trabalhadores. E o pior, é um partido, como todos os outros partidos brasileiros, que quando vence a cláusula de barreira tem acesso a um fundo partidário que é de dinheiro público. Não pode a justiça pagar as pessoas? Quanto tempo assim as coisas não andam? Não é possível. Não é possível. A gente tá aqui diante de um processo que o cara perdeu sua empresa porque não conseguiu pagar as contas, tá numa situação, 77 anos ainda trabalhando. E aí o que vai acontecer? Eu acho que o máximo é ele agora ganhar uma carteira de trabalho, né? Porque o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, falou que esse negócio de Uber não dá certo. Tem todo um trabalho de carteira assinada. A Uber agora vai ter que assinar a carteira dele. Só um milagre. O dono da TV Vídeo é Luiz Carlos Ortiz Carvalho, também conhecido como Cristo, 77 anos, aposentado, trabalha como motorista de aplicativo. Tive que ir para a Uber por necessidade, para reforçar a renda. O idoso trabalha 11 horas por dia, de segunda a segunda, não tenho folga. A Uber paga muito pouco, então se não trabalhar bastante não vale a pena. Me sinto explorado. Acho a dívida não, por sacanagem. A gente trabalhou meio ano, nos dedicamos, ficamos a serviço, mas não pagaram a gente. Sem dúvida alguma, eu estaria em outra vida se a dívida fosse honrada. Estaria viajando pelo mundo, coisa que não tenho condição alguma de fazer hoje. Esse é o Partido dos Trabalhadores, né? Devia sentar e resolver. Aqui também é um grande retrato do Partido dos Trabalhadores, né? De como eles gerenciam as coisas no país. Ministério da Saúde gastou quase R$ 1 milhão em evento com dança erótica. Dança sensual. Foram R$ 973.173,14. Para organizar o evento em prosa, o primeiro encontro de mobilização da promoção da saúde no Brasil. Ocorrido em Brasília nos dias de 4 a 6 de outubro. O encontro foi criticado graças aos vídeos de uma dançarina fazendo uma performance de dança erótica no centro do palco ao som do hit. Hit! Bate-cu. Hit! Eu não entendo muito de hit, mas eu acho que não é hit. Eu acho que não é uma música tão famosa assim para ser considerada um hit. Os gastos constam de documentos internos da pasta obtidos pelo Estadão. O Estadão coloca aqui um desses e-mails, que está ali inclusive, segue a planilha ajustada para aprovação, incluindo a sonorização em todas as salas e tenda, incluído 4 passadores de slides, incluindo a van, dia 6 de outubro, para transferência externa, deve ser, ajuste na quantidade de jantar. Dia 3/10 foram para 50 pessoas. Ajuste na quantidade de vagas de garagem, acréscimo de mais 4 por dia. Valor total previsto: R$ 973.173,14.
E anota duas informações extras muito interessantes. Também chama a atenção a rapidez como esse processo se desenrolou. O processo burocrático teve início no dia 14 de setembro. As atividades começaram em 4 de outubro. Há bem 20 dias, os petistas tiraram esse lindo evento do papel. A leitura dos documentos internos do Ministério também não deixa claro como exatamente as atividades do evento se relacionam com a atenção básica à saúde. O que tem a ver o bate-cu? O que é que tem? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. E eu acho que o Estadão já tá fazendo muitas perguntas. Deixa o PT em paz. Deixa o PT gastar o dinheiro do povo do jeito que eles quiserem. Que foi por isso que fizeram ele, né? Então agora não adianta reclamar. Um deputado apoia a notícia do Estadão, falou o Vasco na justiça. Essa nota aqui fala sobre o Rodrigo Valadares, acho que é do Partido União Brasil. Mas o Felipe Barros, do PL, ele deu RT no Tássio Lohan, que foi o autor da nota do Estadão, falando: estou acionando o PT, irei assinar o PT junto ao TCU diante deste absurdo. O que eu acho que é o mínimo a ser feito. Vamos continuar. Vamos falar na falando dos petistas. Os petistas estão desembestados. Os petistas que tanto defendem, né, a volta do imposto sindical, com um novo nome, né? A nova, assim, uma nova contribuição, porque imposto vai estar sendo obrigado, né? E a contribuição, ela vai ser obrigatória também, mas não é tão... O nome não soa de uma forma tão ruim. Dá para enganar os incautos. Mas, enfim. Depois da decisão do nosso glorioso Poder Judiciário, onde deu poder para os sindicatos voltarem a cobrar, né, uma taxinha, se for assim decidido em assembleia, começou a ter muito problema ao redor do Brasil. Já está tendo vários. E essa nota aqui relata um deles. Servidor é derrubado em fila contra desconto em salário para sindicato. O cara foi para pedir para não tirarem o dinheiro dele. Empurrado. Peão seu de idade. Servidores das categorias representadas pelos sindicatos servidores empregados da administração direta funcional das autarquias, empresas públicas e Sociedade de Economia Mista do DF, Sindicer, têm até esta quarta para apresentar a declaração, em que desautorizam a cobrança do desconto de 1% no salário. Lembrando que lá atrás o imposto sindical obrigatório era mais ou menos 0,3%, 0,4%. Estamos falando de pelo menos o dobro. Pelo menos o dobro do que já foi no passado. Eu acho que é para tirar o tempo perdido, né? Voltou o dobro. No mínimo. Acho que é mais do que o dobro. Os servidores criticaram a medida do Sindicer, afirmando que a aprovação ocorreu às escuras. Vocês realmente acham que essas assembleias vão ter ampla participação dos trabalhadores? E vai ter de gente com salário descontado que não vai saber nem onde ir para pedir para não ser descontado e quando for vai perder prazo. Os petistas vão fazer a festa. Até porque os sindicatos, todos, são muito favoráveis ao PT. Marinho fala que volta de imposto sindical é coisa de bolsominion e defende nova contribuição. É o que eu disse. É um nome novo. Para de falar do nome errado. Por mais que vocês estão vendo na notícia anterior, o cara foi para falar, pelo amor de Deus, não tome o meu dinheiro. Ainda foi empurrado, mas o Marinho falou que é maluquice. É conspiração de bolsominion. Não existe esse debate da volta do imposto sindical. Não tem nem a reivindicação desse debate. É porque antes era 0,3%, 0,4%. Agora está falando de 1%. Né? Já está 2 vezes pior no mínimo do que era antes. Quem fala isso são os bolsominions da vida. Existe o debate sobre como criar um mecanismo em que os sindicatos possam estar autorizados, além da mensalidade, ter outra fonte vinculada à negociação coletiva, vinculada a uma prestação de serviço. Se tiver uma prestação efetiva por parte de sindicatos de empregadores e trabalhadores, há a possibilidade de ter a contribuição. Tradução. Vai botar imposto, o povo pagar. Um monte de palavra bonitinha para falar, eu vou tomar uma parte do teu salário porque eu estou trabalhando por você. Olha isso daqui, gente. Esse evento, inclusive, contou com a presença do Marinho, do Antônio Neto, que é o líder do PDT, do Diretório de São Paulo, e mais pessoas aí, né, muito preocupadas com o trabalhismo.
Eu vou começar lá embaixo, ó. Atenção! O SINDI-PD pede novas ações do Ministério do Trabalho no combate à pejotização no setor de TI. Nesta sexta, o SINDI-PD-SP protocolou um pedido de compartilhamento de informações ao Ministério do Trabalho, blá, 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 blá. Aí veja, né? Olha aquele comentário. O João fala, o sindicato de TI quer impedir os profissionais de TI de ganharem em dólar. Inacreditável. E tá assim, ó. Cara, são empresas sem sede no Brasil, que contratam brasileiros sem nenhum vínculo. Algumas delas deixam trabalhadores sem receber e sem a sede no Brasil não tem como cobrar. Há casos como a Baires Dev, que chega a utilizar CNPJ falso. Aí aparece um rapaz chamado Silas e ele pergunta, então, se uma empresa gringa contrata um desenvolvedor brasileiro em regime de pessoa jurídica, mesmo pagando tudo em dia, isso tá errado para vocês? Aí vem um sindicato. Sem sede no Brasil é ilegal. Quem se responsabiliza pelo contrato? Tá vendo aí, né? Trabalhar é ilegal. Porque não tem o contrato, não segue a regra. Vou contar pra vocês uma história. Em final de 2016, tava eu no meu emprego de delivery, não era CNPJ, não era carteira de trabalho, conheci um amigo meu, aqui, Arthur. Ele era mais novo que eu há alguns anos, em 2016 eu tinha o quê? Eu tinha 25, Arthur tinha 22, menino novo, eu já tinha experiênciazinha. Eu falei, Arthur, vou te ensinar como é que faz pra me tirar o maior proveito de tudo. Aí mostrei pra ele as vantagens e desvantagens. Falei, ó, nesse lugar aqui tem mais entrega, tu ganha mais, mas tem que trabalhar muito aqui, trabalha mesmo, vai fazer quase a mesma coisa. A gente pegou amizade. E Arthur era do sul do Brasil, ele era da área de TI. Era de TI, etc, tudo mais. Tinha feito o curso técnico do Senai, nunca tinha se graduado. E ele ficava em casa, eu lembro, fazendo essas certificações, competia, Microsoft, papapá, PPP. Aí ele falou, não queria ficar aqui porque ia ser complicado, não tinha de como pagar uma universidade, muito caro, a gente tava naquela. Ele não queria fazer nenhum curso técnico, ele queria seguir na área de TI. Ele falou, cara, vou aplicar pro emprego, etc, tudo mais. Aí quando ele tava aqui, eu lembro que ele foi atrás, ele só queria voltar pro Brasil com o emprego certo. Aí ele conseguiu um emprego na Riachuelo, inicialmente. Eu sou do Rio Grande do Sul, arrumou pra trabalhar lá, nem precisava ir presencialmente todo dia, já era meio home office, e pagava... Eu acho que pagava 5, acho que era 10 mil cravado, algo assim. Pra época, 2016, meu Deus do céu, Arthur tinha 23, 24 anos, falei, tu deu a sorte grande, viu? Enfim, aí eu lembro que ele chegou no Brasil, não deu 6 meses. Eu falei, e aí, Arthur, como é que tu tá? Rapaz, larguei a Riachuelo. Eu falei, tá fazendo o quê? Estou trabalhando agora para um escritório nos Estados Unidos. Eu falei, como? Ah, achei um emprego. Estão me pagando 5 mil dólares. Ainda me mandaram um computador. Eu falei, é mesmo? Ele é. Eu falei, e cai, tá aqui, tô te falando. Eu falei, meu Deus do céu. Aí imagina, esse é um caso. Se você procurar, tem vários casos de brasileiros. Porque se você pensa 5 mil dólares para o mercado americano, de quem mora lá, trabalha lá, e a depender da capacidade técnica da pessoa, você não vai achar. Você não vai achar. Mas você consegue contratar, que na cabeça deles é mão de obra barata. 5 mil dólares para lá é pouco. Mas para quem tá trabalhando no Brasil, meu Deus do céu. Mas pro sindicato é ilegal. Não, não pode. Não pode estar tudo errado. Essa é a turma do Lula. É assim que pensa, né, um militante de esquerda. Porque isso aqui só pode ser militância. E você se pergunta, quem é que ganha com isso? Não é o trabalhador. Ontem teve a decisão já a nível de segunda instância, porque é tribunal regional já, né? Já é um colegiado julgando. E foi um julgamento unânime. Falando que a RAP vai ter que assinar a carteira de trabalho de entregadores de todo o Brasil. E ainda pagou uma multa de 1%. E aí? Eu quero ver o que vai acontecer. De coração, eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver se o trabalhador vai encontrar uma melhor condição de trabalho ou se ele vai ver a renda dele cair. É isso que eu quero ver.
Tô preocupado nem com a empresa, com o trabalhador. Eu espero que a empresa não feche as portas também. Mas o Lula e sua turma estão determinados em mexer nessa situação, né? Como se fosse todo mundo malvadão, como se a questão da uberização da economia, não sei o quê. Eu acho que tem situações e situações. Quando você lida com entrega, você assinar a carteira, ó, eu já fui entregador. Eu não dava 1-0, não. Quando eu tava com preguiça, eu dava era 7-1. Todo mundo, né? Todo mundo já foi pior uma vez na vida. Nada de ilegal. Não fiz nada de legal. Mas você sabe, você às vezes trabalha um pouco mais devagar. Quando tinha lá coisas, faça 2 entregas e já tenha tanto garantido na hora. Aí você ia jogando com as regras do jogo, né? Você fazia copo, mullet e tudo mais. Mas eu lembro que na região que tinha aqui, com a região de New Farm, que os locais eram perto, e aí tinha uma hora da noite que era muito corrido, assim, um horário, vamos falar que bis, né? Que é correria. Assim, entre 6 e 8 da noite tem muita entrega. A empresa pagar 10 conto por entrega. Meu amigo, tu viu os caras de escuta, é pra cima e pra baixo, metendo no meio do trânsito, só faltava botar em cima do passeio. Trabalhando igual louco, 10 conto por entrega. Mas bota aí. Fala assim, não, vou te pagar por hora. Vou te pagar. Ih, rapaz, o cara sobe na moto, já é devagar. Já tá sem pressa pra subir. Eu tô ganhando por hora. Se eu trabalho muito, se eu trabalho pouco da mesma coisa. Vou dirigir sem pressa. Não vou pegar corredor, não vou subir no passeio. Não é pra ninguém subir no passeio, né? Vocês estão entendendo o que eu tô falando. Mas lá vai o Lula. Resolver um problema complexo numa canetada. Aí lá mais uma vez, Luiz Marinho. Ainda tem outra ideia. Reduzir a jornada de trabalho sem reduzir os salários. Falando que a economia comporta. Normalmente, no final do mês, a empresa ela tem um faturamento XYZ relacionado à sua capacidade de produção. Se você trabalha 20% a menos, porque ele quer trabalhar agora só 4 dias por semana, eu acho que você vai produzir também 20% menos. Então acho que a empresa vai lucrar 20% menos. Talvez até lucre muito menos, porque você tem aquele primeiro valor que é fixo, aí você tem que romper aquele teto do valor fixo para você começar a falar de lucro. Porque tem um valor que, assim, independe de produção. Como, por exemplo, se você coloca mais funcionários, você vai ter um custo maior. Só que eletricidade, meu amigo, tendo cliente, não tendo cliente, tendo um funcionário, tendo 3 funcionários, o custo de eletricidade é o mesmo. Você pode até demitir todos os funcionários. Você continua tendo eletricidade. Você continua tendo aluguel. Isso. Tem esse custo calculado. E o restante? Mas a turma do Lula, não. 4 dias por semana. Então, assim, determinados em colocar sua ideologia econômica em prática. E eu acho que vai dar errado. Poupança tem a segunda maior retirada de recursos da história. Quem tem normalmente dinheiro em poupança é pobre. O pobre tá tirando é porque deve estar meio apertado. Ministro de Lula usaram 49% mais voos da FAB do que os de Bolsonaro. Quem esperava também algo diferente. Haddad leva a bola nas costas e perde a arrecadação em vez de aumentar. O governo levou a bola nas costas com a decisão do Congresso de deixar caducar as MPs, uma relacionada ao programa automotivo e outra que tratava da reoneração do diesel, que foi feita para financiar os descontos do programa de bônus para a compra de automóveis e caminhões. Em vez de ajudar a melhorar a arrecadação, Haddad perdeu receita. E todo mundo que tem o mínimo de bom senso se questiona para onde vai parar as contas públicas, porque bater a meta, isso não vai. Zerar o déficit em 2024, de jeito nenhum. Mas para onde vai? Qual vai ser realmente o impacto? Ainda mais com um mundo cada vez mais complicado. O cenário econômico internacional tá ficando punk. Vamos lá. Vamos continuar. Isso aqui não deu tempo de comentar ontem, mas é bom que a gente comente com mais calma. Marco temporal. Uma insegurança jurídica que pode fazer com que vários produtores rurais tenham medo de investir. Investe hoje para amanhã perder, tomar um perder o Playboy. Quem vai querer? Melhor ficar com um negocinho pequeno, mas ali meio garantido, a dor de cabeça de sempre. Vamos ver. Ninguém quer colocar o seu na reta. Mas beleza. Teve a decisão. O Legislativo aprovou, né, o projeto de lei. E aí o Ministério dos Direitos Humanos vai pedir o veto total. Total.
Silvio Almeida, que tá desaparecido, falou: veto tá totalmente, não deixe nada, Lula. Aí outras preocupações, além de você, não pode ser isso, não vai ter mais terra demarcada, ele também tá muito preocupado com a falta de consulta aos indígenas. Os indígenas que o Silvio Almeida tá preocupado é a PIB, né, são os zongueiros, é o Greenpeace, é o WWF. Como se fosse questão da terra, que fosse garantir uma vida melhor para os indígenas, só ter a terra. Até o momento, pelo menos outras duas pastas já pediram veto total à proposta. O Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas, né? A Marina Silva e a Guajajara. Por outro lado, a articulação política do governo tem defendido vetos parciais, em uma tentativa de evitar uma nova derrota no Legislativo. E aí, a AGU do Lula também vai orientar pelo veto, mas parcial, de grande parte. Tá, Leo? A AGU deve sugerir a Lula veto à tese do marco temporal. O órgão preparará a fundamentação do veto. Segundo técnicos da AGU, o veto não será integral. Uma análise preliminar está mapeando os dispositivos que estão em confronto direto com a Constituição ou com o entendimento que o Supremo fez. Apesar do embasamento jurídico, Lula deve pesar na decisão o impacto negativo que um veto poderia gerar junto ao Congresso, em especial com a bancada ruralista. Eu acho que o Lula tem a mínima preocupação disso daí. Mínimo, deveria ter. A bancada ruralista é a favor do crédito de carbono. Mas pode descer o dedo, dessa bolacha aí. É tudo de faz de conta. Tô meio puto esses dias. Ou eu tô meio puto. Assim, antes de gravar esse vídeo, hoje, eu fiquei montando o vídeo e aí eu achei, aqui no YouTube, o filme do Barão de Mauá, estrelado por Paulo Betti. Eu fiquei triste. Terminou o vídeo, eu já sabendo no final, né? Nossa! Mas é o cara tentando fazer o Brasil crescer e sendo sabotado. Você vê aquela mesquinhareza, aquele egoísmo, sabe aquelas coisas assim, você fala, não, velho, isso aqui é a cara de Brasil, é a cara de quem joga contra. Chega, me deu um mal-estar vendo o filme. Mas recomendo, foi muito bom, muito bem feito. Você vê um homem preocupado, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e o tempo todo sendo sabotado. E o filme até fala dos Rothschild. Mostra ele lá, conversando com o Nathan. Mas enfim. Aí falando aqui de marco temporal, Marina Silva, olha só. Petrobras pode levar investimentos na margem equatorial enquanto tenta destravar o Foz do Amazonas. A Marina, para criar uma cortina de fumaça, liberou na Bacia Potiguar. Não, vai lá, é ali, não sei o que. Se achar, quem sabe, tu vai ali pra perto da Guiana. Quem sabe, não sei. Eu acho que a Marina falou o seguinte, independente se você achar ou não, se você não achar, a Marina falou, então não tem pra que procurar aqui na Guiana, né? Já não achou ali no Rio Grande do Norte, nem garante que vai ter aqui, tem todo esse perigo. E se achar no Rio Grande do Norte, mas falou, pra que procurar aqui? Já achou lá, fica de boa no Rio Grande do Norte. De qualquer forma, a Marina vai reclamar. A Marina é contra o Brasil se desenvolver. E a turma da Petrobras tá assim, ó. Se o IBAMA se manifestar em 2 ou 3 meses, eu consigo planejar, pois não é só a sonda. São vários recursos que a gente precisa mobilizar. O custo diário é cerca de $500 milhão por dia. Mas a Marina não tá nem aí. Nem aí. Levando em conta a sonda, as embarcações e demais equipamentos como helicópteros. Aí, vê se isso não causa indignação. Enquanto a Marina e o IBAMA não deixam, nosso amigo Biden tá tocando o terror. ExxonMobil compra rival por 59,5 bilhões de dólares e dobra a aposta nos combustíveis fósseis. No Brasil não pode. No Brasil é PAC verde, é transição energética, é cidade inteligente. E o nosso amigo Biden tá aí, ó. Ó a ExxonMobil, a gigante petroleira americana, comprou a rival. Antigamente, olha só, quando surge o debate nos Estados Unidos, anti-monopólio, né, que vem aquela lei antitrust, que eram os grandes trusts, então é como se fosse um CNPJ que bota um guarda-chuva bem grande e bota tudo embaixo. Se fosse isso aqui antes eles rachavam essas grandes empresas. Agora até as empresas estão se juntando. Um acúmulo de poder e o Estado batendo palma. E estão dobrando sua produção de combustíveis fósseis. Não é que ele está dobrando apenas a aposta, eles estão dobrando a produção. Porque comprou a empresa já está produzindo muito. O acordo vem em meio às crescentes preocupações globais com as mudanças climáticas. Eles estão muito preocupados.
Depois de décadas investindo em projetos em todo o mundo, o acordo colocaria o futuro da Exxon perto da sua base em Houston. Olha, isso aqui também é interessante. Naquele contexto que a gente comentou ontem da economia patriota, uma economia que está mais perto, né, dos locais de produção e local de consumo, tentando fazer tudo dentro de casa, um olhar no desenvolvimento interno, trazer a indústria para perto, inclusive devido a problemas diplomáticos, cadeias, você não ficar com risco de ter uma quebra na cadeia de produção. Farinha pouca, meu pirão primeiro, então tu sempre garante que tu vai ter o produto. Se tivesse, nem tu vende. Se não tivesse, você garante o seu. Vamos trazer para perto. Vamos aqui, para perto de Houston. Qualquer coisa, liga para a Marinha e manda defender. Olha as movimentações que os americanos estão fazendo. Mas o Brasil não pode. A Marinha não deixa. Ao concentrar sua produção perto de casa, a Exxon está apostando efetivamente que a política energética dos americanos não se moverá contra os combustíveis fósseis de forma significativa. E aí, olha só. Aqui, essa nota fala do Biden. Só que, gente, vai ter eleição. A nota, se fosse uma nota em tese séria, ela deveria tratar do Biden ou de um cenário de vitória de republicano. Por que a nota não fala do republicano? Porque republicano já se tem a resposta. Se os republicanos vencerem, aí não tem nenhuma chance deles abraçarem essa agenda climática. Mas nenhuma. Zero. Então nem precisa se preocupar. A dúvida é a seguinte: e aí, e o BD? E o meu amigo Biden? Vai deixar a gente explorar ou não? Não, o Biden libera. Então vamos nessa. Porque se o republicano vencer, tá de boa. O único receio é como é que vai ser o Partido Democrata. E tá tudo de boa. Eles só querem impor essa agenda de atraso nos países periféricos. Terceiro mundo, desenvolvimento. A produção americana de petróleo atingiu um recorde de aproximadamente 13 milhões de barril por dia, cerca de 13% do mercado global. Mas o crescimento diminuiu nos últimos anos. Apesar de uma onda de consolidação entre as empresas de petróleo e gás e dos preços mais altos do petróleo após a invasão russa à Ucrânia no ano passado, os produtores estão tendo mais dificuldade para encontrar novos locais para perfuração. Olha só, o cenário atual, o petróleo é perfeito. O preço está alto, a demanda segue crescendo, não vai reduzir para os próximos anos, só que o calcanhar de Aquiles é que não tá achando onde perfurar. O Brasil possivelmente tem um potencial de explorar do Amapá ao Rio Grande do Norte e a Marinha não deixa! A Marinha e o Ibama não deixam e o Lula tá batendo palma. O que é problema para os outros no Brasil é solução e não deixam. O acordo com a Pioneer é um sinal que agora é mais fácil adquirir um produtor de petróleo do que perfurar em um novo local, porque não está achando. E o Brasil tem aí a sua costa, a margem equatorial, e não pode. Nossa, isso tá me deixando para baixo. Aí você vê, as maldades seguem avançando pelo mundo. O Eduardo Paes não chegou a propor isso daqui, mas ele já criou o centro de baixa emissão. Ele só não proibiu ainda carro, mas tá nesse vai não vai. Suécia anuncia plano de proibir carros a gasolina ou diesel em partes do centro de Estocolmo. Até quando isso chegar na Orla da Barra, no Pelourinho, em diversas localidades, em locais de grande concentração de pessoas, no centrão de São Paulo, que tá ali, ó. A zona vai entrar em vigor 31 de dezembro de 24, depois será prorrogada, segunda fase 25, área composta por 24 quarteirões da capital, permitirá apenas a circulação de veículos elétricos ou, né, de baixa emissão. Hoje em dia, o ar em Estocolmo faz com que os bebês tenham problemas pulmonares e os idosos morram prematuramente. Vocês querem que eu realmente acredite nisso? O ar em Estocolmo que é um problema. O ar em Estocolmo é um problema por causa dos carros. Vamos falar do ar. Aqui, ó. Manaus registra a terceira pior qualidade
do ar do mundo. Por que que tá pegando muito fogo? A Globo abafa. Não pode prejudicar o Lula, né? Manaus é tomada por fumaça e registra a qualidade do ar perigosa. Então, assim, essa história, olha isso aqui, olha aquilo outro, olha aquele problema. A turma vai usar de tudo para impor uma agenda de controle. A agenda de controle segue avançando. E o que tá rolando lá fora vai vir pro Brasil. O Eduardo Paes já fez sua zona de baixa emissão. Na época que, inclusive, o Eduardo Paes fez, lá no Rio de Janeiro, só teve uma pessoa que foi contra. O vereador Carlos Bolsonaro. Entrou com alguns requerimentos, com o PDL também, né? Mas a única pessoa. A única. Ainda somos essa querida agenda de controle, antidesenvolvimento. A B3, o monopólio, né, do mercado da Bolsa de Valores do Brasil, que se transformou em um catalisador da agenda ESG, impõe regras e promove a punição via CVM de quem não cumprir as regras da agenda ideológica. Porém, se fez de morta no escândalo das Americanas do Lema. Afinal de contas, ninguém sabia de nada. Aí tá ali a notícia. O B3 possui padrão de controle de toda a operação. A empresa foi considerada a melhor SG governança na pesquisa Época Negócios 360 graus. Ela tem tanto controle que a gente tá vendo, né? A gente viu o que foi o caso das Americanas. Foi muito controle. Nossa! Foi muita gestão. Foi muita governança aí no caso da Americanas do Lema e dos seus dois amiguinhos. Dá pra comentar as besteirinhas sobre esquerda e direita. Vejam só. Oposição aciona a PGR contra Dino, alegando crime de responsabilidade. A gente comentou ontem. O Dino foi convocado. 18 convocações, né? Pra chamar ele lá pra responder sobre 9 temas. Não foi. Veio com a desculpa esfarrapada. E aí já tem um deputado que assinou a PGR. Eu acho que criticou onde realmente tem que ser criticado e feito tinha que ser feito. Se a PGR vai levar à frente, acho muito difícil, mas assim, o Dino, ele não tem justificativa plausível pra não ir, né? E consta lá realmente, em questão de responsabilidade, que você não vai a uma convocação sem justificar. Ih, rapaz. Mas enfim, Paulo Bilinski, do PL, representou o Dino na PGR. Ele tinha que ter, né, a Comissão de Segurança Pública na Câmara para prestar esclarecimentos sobre diferentes assuntos, como queda no volume de apreensões, uma suposta interferência na Polícia Federal, mas estava preocupado com outras coisas. E aí, trazendo essa questão de segurança, isso aqui é só para vocês botarem a mão na cabeça, não é possível, mas é possível. Felipe Neto criou plano de fuga do país após virar alvo de ataques bolsonaristas. Felipe Neto quer criar um cenário que o Brasil, né, os opositores do regime seriam presos. Gente, teve alguém de esquerda, sei lá, que foi bloqueado nas redes sociais, foi desmonetizado, que recebeu alguma busca e apreensão? Teve alguém? Teve assim alguém? Não, teve essa pessoa. Teve alguém? A turma tá tentando já reescrever a história. A polícia foi na minha casa me avisar que eu estava sendo processado. E o motivo é que eu falava palavrão em vídeo antigo. Vocês sabem do que realmente ele tava falando. Vocês acham que era só palavrão que o Felipe Neto tava dizendo nesses vídeos antigos? Vocês acham que era só palavrões? Não tinha nenhuma ideia meio complicada. Segundo ele, o plano de fuga foi pensado por medo de ser preso. Tá bom. Aí, olha o que ele diz agora. Eu fui acusado formalmente de corrupção de menores. Ué, mas tu não falou que o primeiro era palavrão? Agora o palavrão virou corrupção. Estranho, hein, Felipe? Ainda nesse âmbito de segurança. Aqui é a hipocrisia da esquerda. Humberto Matos, comuna, influenciador, né? Tem seu canal aqui na plataforma. 24 de maio do ano passado. Não existe como roubar um burguês. O nome disso é reintegração de posse. Aí ontem. Quebraram o vidro do meu carro enquanto eu estava na academia. Roubaram meu celular, que nem terminei de pagar. Meu Chromebook da escola. Minha carteira com todos os cartões e documentos. Nem sei o que dizer. Só chorar. Então, né?
O Roger diz, muito gostoso ver esse choque de realidade em comunista. Delicioso pegá-los em contradição. Sempre acontece. Sempre acontece. Já mais coisa, mas eu quero deixar pra comentar de uma vez só, que envolve... Que dá pra ter essa questão partidária, ideológica, e bota coisa também de eleição. São Paulo, Rio de Janeiro, parece um candidato aí. Parece. Ramagem, saiu notícia, algumas notícias, inclusive o Bolsonaro sugerindo o nome do Ramagem, o Valdemar, pra surpresa, falou, não parece ser um nome ruim, quem imaginaria? Mas isso a gente comenta amanhã com mais calma. Hoje tô meio puto por assistir o filme do Barão de Mauá. Fiquei, mesmo sabendo do final, mesmo sabendo que ele ia perder, até o momento da já, falei, não, velho, não é possível que ele vai tomar 1-0. Tomou 1-0. Tomou 1-0 das elites e das forças internacionais. Recomendo pra vocês, gente, assistam o filme, velho. Conhecer um pouco da nossa história, que nos é negada diariamente. Os assuntos importantes do Brasil, eles não ganham a atenção devida, como a questão da margem equatorial. Que emprego é dinheiro no mundo que continuará precisando de petróleo. Mas a Marina não deixa. E o Lula tá nem aí. Ele tá preocupado. Eu não sei nem onde é que tá o Lula. Alguém viu o Lula? Ele fez a cirurgia, né? Tá dodói. Não tem foto, não tem aparição, não tem live na rede, não tem nada. Você vê como é o ego do homem, né? Não quer que ninguém o veja em processo de recuperação. Quer sempre aparecer como um touro forte, né? Ave Maria. Enfim. Se gosta do meu trabalho, passa no canal. Tem um Tony Valeu, tem um Pedro na descrição. Atlas Brasileiro, kipai.com.br. Pesquisem depois sobre o Marco Zeng. Zeng é Z-H-E-N-G. É o caso aí, acho muito similar do Tenório. O cara que abria portas entre empresas orientais e o mundo político brasileiro. Compartilhe esse vídeo e volta amanhã, né? Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!